né, Lucas? Tu vai explicar um pouco pra gente como que se treina a panturrilha, que é um dos movimentos que é, extremamente equivocado na sala de musculação. A galera fala assim, cara, eu não consigo desenvolver minha panturrilha. Será que tu não consegue? Ou será que é a falta de técnica do movimento para a gente conseguir ter um direcionamento ainda melhor para o gastrocnêmio e também para o nosso sólio? E é isso que a gente vai ver com o Adrian realizando o movimento aqui. Vamos ver se ele sabe realizar esse movimento aí. Aqui é padrãozinho, não tem negócio, é padrão. Então bora lá. Vamos explicar, né, Lucas? A gente vai mostrar bem a técnica de movimento e sim, tem algumas variações que a gente pode estar utilizando. A gente vai trazer em outra academia, quando a gente for fazer com maquinário mesmo, né? Demonstrar para vocês uma progressão depois de a gente sair do step e aprender a fazer a sustentação do arco plantar, como vocês já viram no vídeo do agachamento. Então tem toda uma base para a gente conseguir colocar sobrecarga e conseguir fazer o movimento. Então uma das queixas diárias, né, da galera, além de não conseguir desenvolver a panturrilha, também não sabe a técnica de movimento, porque você pensa que é só ficar pulando que nem, exato. Será que nem é uma só barata tonta ali. Será que é só levantar o calcanhar? Lá. Será que é isso que a gente vai entender agora. Aqui o Adrian está posicionado aqui no step de forma adaptada. Então o nosso aluno lá, ele chegou reclamando, professor, já coloquei carga, já fiz 12 repetições, 15, 20, 30, como o pessoal me orienta aí fazer. E eu também já fiz em todas as máquinas, só que por incrível que pareça eu não consigo desenvolver a minha panturrilha. Então bora lá. Vamos primeiro analisar como é que está a nossa articulação, como é que está o posicionamento da nossa articulação. A gente sabe que a gente tem algumas disfunções posturais e principalmente alterações articulares. Uma delas que acontece na articulação subtalar, fica abaixo da articulação do tornozelo em si, e os dois movimentos que acontecem é o movimento de eversão ou pronação, que é o movimento quando tem um desabamento do arco plantar para dentro, e a gente tem um outro movimento, que é o movimento de inversão ou supinação do arco plantar, é quando a gente acaba levantando muito o dedão, o primeiro dedo do pé, e fica uma força exacerbada nesses últimos dois dedos da parte de fora do pé. Pensando no movimento, daí a pessoa vai lá, caso ela tenha pisada pronada, sabe o que acontece? Ela faz esse movimento aqui, ó. O desabamento da articulação subtalar, o tempo todo para dentro, faz com que a musculatura eversora do pé fique muito tensionada, que são elas as principais, os fibulares. Os fibulares acabam fazendo essa força aqui. Então todo esse lado aqui, ó, tá sentindo esse lado tracionado, olha? Oi, cansado, aqui, né? A articulação dói, né? Esse lado aqui, exato, porque acaba tendo uma alteração na articulação. A gente vai tentar trazer uma melhora. Então pensando nessa primeira pessoa que tem uma pisada pronada, né? Uma pisada com uma eversão da articulação. O que eu vou pedir? Adrian, o posicionamento, sempre essa base da dobradiça do dedo vai ficar bem aqui no início do movimento, seja ela na panturrilha sentada, seja na panturrilha em pé e nessa forma educativa de sustentação do arco plantar. Então o movimento que a gente vai iniciar na fase concêntrica é o seguinte, vai subir, ó, do meio para cima, fazendo força com o dedão, tá? Quando a gente faz essa força com o dedão, a gente consegue trazer uma neutralidade para essa musculatura inversora, tá? Então, tibial posterior, tibial anterior. E quando a gente faz a descida, ó, Adrian, controla fazendo força no primeiro dedo até o meio. Do meio para baixo, tu vai fazer bastante força nos dois últimos dedos do pé. Por quê? A tendência quando ele desce e não faz essa distribuição, ó, pode ver que a articulação do Adrian está bem alinhado, o maléolo lateral e o maléolo medial está bem alinhado. Quando a gente faz um movimento nesse tipo de pisada, a descida a tendência é entrar numa pronação excessiva. Então, tirando um pouquinho dessa ênfase no gastrocnêmio por completo. Então, para a gente manter um bom equilíbrio, faz ladra, do meio para cima aperta bem o dedão, do meio para baixo joga bastante força no dedinho. Aperta o dedinho para não deixar o arco plantar desabar. Sobe de novo. Aqui o movimento a gente trabalha com articulação totalmente em neutro, tá? Então a gente não trabalha nem em eversão e nem em inversão. Ah, mas eu tenho aquele indivíduo que tem aquele joelhinho de futebol, joelho em varo. O que acontece aqui? Normalmente, associando a pisada, a gente tem uma pisada supinada. Essa pisada supinada já acontece ao contrário. Quando a gente tem essa musculatura que deixa o pé mais supinado, vai ficar mais alongado, e essa musculatura que deixa o pé pronado vai ficar ainda mais forte.
Então, durante o movimento, o que acontece? Na subida, a tendência é ao contrário da pisada pronada. A tendência é supinar ainda mais. A gente vai forçar bem o dedão, ó, para manter o movimento em pisada neutra, e na descida não vou solicitar que aperte muito o dedinho, mas sim todos os dedos para a gente manter essa neutralidade da articulação do tornozelo. Então vamos lá, fazer uma sériezinha aqui, 5 repetições, sobe apertando bem o dedão, 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 dedão. Na descida não vai distribuir o peso para o dedinho, mas sim também para todas as articulações do dedo. Então aqui a gente consegue manter um alinhamento da articulação do maléolo lateral, do maléolo medial também. Então, o que acontece? Isso daqui vai gerar uma hipertrofia significativa para todo o gastrocnêmio, para toda a panturrilha. Então, é isso que vai gerar uma hipertrofia? Será que eu vou fazer sem carga? Não, aqui a gente está mostrando o quê? Primeiro vamos dominar essa técnica, mantendo uma neutralidade entre essa musculatura que faz a supinação e a pronação. Depois que a gente tem um alinhamento, a gente consegue dar mais ênfase para o gastrocnêmio e para o sólido, essa musculatura que envolve aqui a nossa panturrilha. Será, né, que é eficiente eu fazer então o trabalho da panturrilha sem carga? A gente viu que tá no em cima do step, só o peso corporal e tal. Mas eu quero hipertrofia, né, Lucas? Pô, cara, mas eu não tenho que colocar sobrecarga. Exatamente, e foi o que a gente estava falando agora. Então a hipertrofia ela não envolve só a intensidade de carga. Primeiro a gente tem que dominar aquela progressão pedagógica, entender o movimento, qual articulação está trabalhando. Depois que a gente dominou o movimento, a gente começa a aplicar principalmente a amplitude, porque não adianta a gente aplicar a carga sem amplitude. Então, peguei a técnica, coloquei amplitude sobre a técnica, coloquei por último a sobrecarga sobre a amplitude e sobre a boa técnica. Então esses fatores, e tem outros fatores que complementam a hipertrofia, que é multifatorial também. É multifatorial também, como o Lucas já falou, envolve vários contextos, né? Sim. Só que você pega o teu aluno que ele não sabe nem se estabilizar, ele tem uma alteração no pé, ele tem uma pronação muito grande, uma supinação, isso aqui já vai ajudar a melhorar o alinhamento e o equilíbrio de força entre eversores e inversores do pé. O que é inversor e inversor? Musculatura que vai sustentar o pé, não cair para dentro, musculatura que vai sustentar o pé. Elas vão estabilizar a articulação. Então, vão deixar um equilíbrio de força melhor, como fosse um cabo de guerra. Se eu tenho uma força empurrando o Lucas para lá, ele vai cair. Mas se eu tenho uma força que faz uma força para cá, Lucas, para cá, olha, eu estou aplicando uma força, ele vai se estabilizar. Nossa articulação é bem semelhante. Então, eu tenho que manter um equilíbrio de força o mais próximo do ideal possível. A gente vai conseguir deixar 100% alinhado, igualzinho, né? E principalmente quando a gente fala ali, que o Adrian fala muito, isso daqui é a nossa base de sustentação para todo o membro inferior, que vai impactar no membro superior. Então aqui a gente tem, como é a frase que fala bastante, nós constrói um castelo pelo telhado, teto, né? Então, um prédio também, não tem como tu construir um prédio de 20 andares, uma casa que seja, se não tiver uma base forte. Exatamente. Vai construir? Tu pode até construir, mas a tendência da BO, porque tá fraco, vai ficar bambo, não vai ficar bem alinhado. Então constrói uma base forte, o arco plantar forte, eu não digo de volume muscular de hipertrofia, porque hipertrofia a gente já sabe que é multifatorial, tem pessoas que já nascem com um pouco mais estrutura, um pouco mais propensa a isso, né? Então é genética, né? Mas claro que a gente consegue melhorar sim. Só que você tem que entender, se você é uma lagartixa, você não vai virar um jacaré. Então, e vice-versa, se você nasceu para ser um jacaré, tu vai ser uma lagartixa. Não que tu não consiga evoluir, tu consegue sim virar uma lagartixa 2.0. É o nosso caso. Dentro da tua biologia humana já, né? Então assim, a gente consegue melhorar, só que você tem que ter uma base forte. Se não tiver uma base boa, não aprender a treinar com técnica, a longo prazo, tu não vai ter os resultados que você gosta, você vai estagnar na sua progressão. Exato. Pô, André, mas dor é multifatorial, que a gente sempre bate nisso aí, porque muita gente manda mensagem sobre dor pra gente, sobre desconforto, sobre isso ou aquilo. A gente sabe que é multifatorial, galera, a gente sabe que não é só o alinhamento, que é só a técnica. Só que por que eu vou impor mais um estresse na articulação do meu aluno? Por que eu vou impor mais uma carga, mais um fator, se eu posso manter um alinhamento bom, se eu posso preservar a articulação do meu aluno, se eu posso dar essa liberdade de movimento para ele? Você não precisa ficar pilhado com tudo também, não posso fazer isso porque vai lesionar. Não, não é assim. A avaliação postural que a gente ensina não é assim, limitando o movimento, mas sim gerando liberdade de movimento e o maior resultado e melhor tempo possível. A gente quer trazer, isso daqui é um treino funcional, porque eu estou trazendo funcionalidade para a articulação que talvez tenha uma disfunção. Então, às vezes, a gente não quer Por que a gente gosta de trabalhar no máximo alinhamento, pensando agora na articulação do tornozelo? Porque se a gente tem um padrão mais próximo do ideal, a gente tem uma maior eficiência muscular, porque a gente trabalha em equilíbrio muscular, em harmonia, digamos assim. E a gente tem os fatores, a gente é professor. Você aí que está estudando também, estuda para ser professor. Então tu vai ficar só olhando, não, faz de qualquer jeito que tá bom.
é multifatorial, tá bom. Ou tu tem aquelas duas, como a gente fala, a gente tem uma caixa de ferramentas, só vou ficar no martelando, se eu tenho outras ferramentas para ser utilizado. Aqui a gente tem a ferramenta de manter um bom alinhamento, a gente tem a ferramenta da sobrecarga, a progressão da técnica, a amplitude, tudo isso. Variabilidade de coisa que a gente está te utilizando, muita coisa mesmo. Então, não seja só mais um contador de repetição. Ensine o teu aluno a treinar com uma boa técnica de movimento e entregue resultados acima da média. Como que eu entrego resultados acima da média? Amanhã. Eu ansioso já aqui, tá? Mas é ano que vem, né, Lucas? Ano que vem, nosso curso de avaliação postural e biomecânica. Então, o Ader e eu, na nossa sociedade, e a gente vai estar trazendo esse curso que vai diferenciar e vai ser o melhor, não de Santa Catarina, mas sim do Brasil. E a gente vai mudar esse cenário que fica limitado da avaliação postural. Lucas falou do Brasil, mas eu já penso um pouco mais longe, né? Vamos pra fora dando curso, tá? Você pode escrever o que eu tô falando. Logo a gente vai estar dando curso em inglês pra galera de fora, pros gringos, pirar na nossa avaliação postural. Então segura, galera, o pensamento aqui voou um pouquinho longe, mas vamos chegar lá, hein? Então já escreve isso aí, já comenta aqui embaixo e acompanha. Bora! Valeu!